Olá, eu sou a professora Adriana e vem comigo nesse canal, vamos aprender matemática juntos, pessoal? Olá, pessoal! Continuando então a aula passada, né? A gente entendeu que a primeira pizza foram consumidos os 4 pedaços e houve então a compra de uma segunda pizza em que foram consumidos mais 2 pedaços. Com isso, a gente fez a soma, né? E a gente descobriu então que foram consumidos 6 pedaços, certo? A gente fez isso aqui na aula passada. Bom, aí a gente chegou, né, à conclusão, né? Que a gente se deparou com uma fração chamada imprópria, né? E que a gente então ia começar a trabalhar isso aqui. Então, imagine, você se depara num exercício em que você não sabia dessa situação de pizzas e nada mais. Você só se depara com uma fração assim, ó, 6/4. Aí você, puxa vida, mas 6/4, fração, sempre a gente pensa que é uma parte de um todo, né? Como é que agora tem um numerador maior que o denominador? Então fica um negócio meio esquisito. Então, o que você vai pensar na hora? Você vai pensar assim, puxa, a professora Adriana tinha me explicado que quando a gente se depara com uma fração assim, ó, a gente já sabe de antemão que isso aqui surgiu de uma soma, tá? Isso aqui surgiu de uma soma. Então, aqui não tem só uma fração, não. A gente está simbolizando como uma única fração, ok? Porém, isso aqui veio de uma soma. E essa soma, a gente não sabe quantas frações estão aqui inseridas, tá? Mas o que a gente sabe é que o denominador de cada fração é 4, tá bom? Então, como que a gente faz para descobrir quantas frações foram somadas para que a gente criasse essa fração imprópria, né? Para que a gente chegasse a essa fração. O passo é o seguinte, pessoal, você vai pegar o numerador 6, tá? Você vai efetuar uma divisão pelo denominador 4, tá? Então, lembrando como é que a gente faz divisão mesmo? Pegamos o número 6, dividimos pelo 4, né? Quantas partes, né, caberiam aqui do 6 no 4? Apenas uma, né? Duas partes aqui, 2 vezes 4 já daria 8, né? Então, já ficaria maior que 6, então tem que ser número 1 mesmo. E 1 vezes 4 é 4. E 6 menos 4 é 2. Olha aqui. Com essa situação aqui, ó, você já tem todas as respostas que você precisa, tá? Vamos só, então, entender o que significa cada número que a gente conseguiu aqui, tá bom? O 6 a gente já tinha do numerador, o 4 do denominador, né? O que realmente é importante a gente entender é esse número 1 aqui que a gente descobriu e esse número 2. O que cada um deles significa agora pra gente? É o seguinte, pessoal. Primeiro, que o denominador continuará sendo 4, né? Como eu havia falado anteriormente. Mas agora com esse número 1 aqui, a gente vai entender que aqui, ó, havia uma fração unitária, tá? Uma fração cujo denominador era 4 e o numerador também era 4. 4 dividido por 4 dá 1, tá? Então, aqui a gente já está visualizando uma fração, tá? E esse 2 aqui, que é o nosso resto, ele será a parte da segunda fração. Então, olha só que interessante, a gente se deparou agora com outro tipo de fração, que a gente chama de fração mista, tá? Fração mista. O que significa... Opa, que letra feia. Fração mista. O que significa isso? Fração mista significa que a gente, então, né, a gente está escrevendo aqui de uma forma mostrando que, ó, são duas frações aqui, uma fração inteira, né, e mais uma outra fração. Lembrando que aqui, entre o 1 e o 2/4, você não põe nenhum sinal, nem de mais, nem de vezes, nem de nada, tá, pessoal? É apenas um número 1 aqui um pouquinho maior e o 2/4 aqui escrita, né, de forma um pouquinho menor, tá? Então, isso aqui é a nossa fração mista. Próxima aula, a gente vai, então, trabalhar um pouquinho mais essa questão aqui, tá? Curta, pessoal, compartilhe, se inscreva no canal, viu? A gente vai ter muitas questões interessantes aqui, muitas questões de concurso público, tá bom? Vamos em frente.